Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Meu amigo, minha amiga, nos últimos 2 meses nós ouvimos em praticamente todos os veículos de comunicação, rádio, TV, lemos nos jornais, nas revistas, tudo sobre o carnaval. Agora nós aqui do programa Diversidade podemos afirmar que não foi tudo, foi quase tudo. Nós não falamos muito sobre a questão da vida da pessoa com deficiência no carnaval. Nós não falamos da vida da pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. E nós precisamos saber um pouquinho como é que foi, se ele teve real liberdade, se ele teve inclusão na cidade de São Paulo, se ele teve um carnaval bonito, pronto para aproveitar em todos os sentidos. E para falar sobre isso, nós convidamos o Roberto Beleza, que é da SP Tours, que é a empresa que administra toda a questão e infraestrutura dos grandes eventos de São Paulo. O Roberto é assessor da diretoria de projetos especiais da SP Tours. Tudo bem com você, Roberto? Tudo bem, Roberto. E você? Sabe que é um prazer falar com você sempre, né? Sempre, né? Faz tempo que nós não falamos pessoalmente. Companheiros antigos de luta, né, Roberto? A gente está aí pelo menos Não vamos falar, vai. Melhor não, deixa um bom tempinho já militando. Alguns meses. Militando na causa, tentando conseguir. Algumas centenas de meses. Algumas centenas de meses. Com certeza. Mas o Roberto é um eterno batalhador pela questão da inclusão na cidade de São Paulo. Ele já vem da SMPED, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e depois foi para a SP Tours, sempre lutando para que o deficiente tenha no mínimo, dignidade na cidade de São Paulo, se não for para ter felicidade, né? Exatamente. O objetivo é esse, que a gente está tentando buscar uma forma de trazer um pouco mais de respeito, um pouco mais de dignidade e inclusão da pessoa com deficiência dentro da cidade de São Paulo. É uma batalha grande, a cidade é muito grande, mas graças a pessoas como você e outras pessoas, grandes amigos nossos que sempre militaram, a cidade melhorou muito nos últimos anos. Nós vamos falar um pouco do carnaval e depois nós vamos falar sobre outros assuntos também, mas antes de entrar no carnaval, eu queria fazer uma pergunta para você. Você entrou na SP Tours há 5 anos atrás? Isso. A SP Tours já tinha um projeto de acessibilidade para os eventos? Era um projeto pequeno, era aquele projeto engavetado ou já era um projeto que estava em andamento? Como é que foi a sua entrada? Como é que você viu a SP Tours e como é que você vê hoje? A SP Tours já vinha fazendo alguma coisa anteriormente em conjunto com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, da Prefeitura de São Paulo. Já tinha um trabalho feito nessa questão da inclusão e da acessibilidade, principalmente, derrubando as barreiras arquitetônicas. A minha ida para a SP Tours foi exatamente para ir de encontro à melhoria e o acréscimo de ações, o incentivo de ações para que essa acessibilidade se tornasse de fato e de efeito. Ou seja, venho trabalhando lá há 5 anos, complementando aquilo que já havia sido feito e fazendo mais e complementando e fazendo o restante que é necessário, o que é um equipamento de 40 anos. A SP Tours é uma empresa que administra alguns próprios públicos paulistanos, entre eles o Autódromo de Interlagos, o Parque Anhembi e o próprio Sambódromo. Todos eles estruturas um pouco antigas, que dão um pouco de trabalho, mas a gente está vem trabalhando para conseguir estar melhorando. Eu não sei de qual é a origem dessa frase, mas eu sei que é uma frase muito citada no nosso meio, que é nada por nós sem nós, certo? Então, acho que foi uma grande aquisição da SP Tours, porque a grande maioria das grandes empresas ou dos grandes edifícios comerciais, os edifícios públicos e mesmo restaurantes, teatros, os caras tentam fazer uma coisa que eles chamam de acessibilidade, né? Um arremedo de acessibilidade, Isso. mas se não tiver lá no meio do projeto alguém que use, alguém que seja deficiente, Concordo plenamente. ele não sai perfeito, ele não sai dentro da realidade que a pessoa tem. Concordo plenamente. Certo? Então você, como tetraplégico, entrando na SP Tours para fiscalizar ou para melhorar todos os projetos que já existiam, que não vamos falar dos engenheiros, às vezes os engenheiros até são bons, mas ele não vivencia aquilo, ele não é aquilo. É fundamental, Roberto, que uma pessoa com deficiência esteja presente num processo desse. A gente acompanha há vários anos, por mais bem intencionada, por mais formado que seja um profissional, um engenheiro, um arquiteto, um edificador, sempre vai escapar alguma coisa. Por quê?
porque nós estamos vivendo isso no dia a dia. Então, o cadeirante sabe quais são os problemas que ele enfrenta no dia a dia. Da mesma forma, o cego, o surdo, aquela pessoa com deficiência intelectual, está vivenciando isso 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, eu acho que é fundamental que tenha uma pessoa com deficiência envolvida nos processos, todos os processos que giram em torno da questão da acessibilidade. Lá na Espetures, nós exatamente trabalhamos dessa forma. Olhar de perto a questão da pessoa com deficiência e prestar atenção. Como nós somos responsáveis por todos os eventos oficiais da cidade de São Paulo, por exemplo, todo o evento que a Prefeitura de São Paulo faz, seja uma virada cultural, uma virada esportiva, Réveillon da Paulista, Parada Gay, ou até o Grande Prêmio de Fórmula 1, o Carnaval de São Paulo, a Espetures é que cuida da infraestrutura. E a equipe de eventos da Espetures já é treinada e orientada para exatamente cumprir todas as normas técnicas e legislação referentes à acessibilidade. E são os pequenos detalhes que atrapalham a gente. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar assim, não, pode ir lá, não tem escada, não tem problema nenhum. Se chegar lá, tem um degrauzinho de 10 centímetros, eu falo, meu, isso é escada para mim. Lógico. Eu não entro. Ah, tem um buraquinho no chão dessa fundura. Não passa a minha rodinha. Passa. Então, só o cadeirante tem essa sensibilidade para ver isso. Mas vamos lá. O Sambódromo de São Paulo, está preparado hoje? São Paulo está preparado, vamos enfatizar a questão da pessoa que tenha problemas de mobilidade. Problemas de locomoção, como cadeirantes, amputados de membros inferiores. É nós. Pessoas com mobilidade reduzida. Hoje, essa categoria, vamos dizer assim, essas pessoas com deficiência hoje podem assistir a qualquer evento no Sambódromo de São Paulo em qualquer um dos setores. Que hoje tem acessibilidade em todos os setores, não só nas cadeiras como nas pistas. Óbvio, o Sambódromo é um equipamento antigo, as arquibancadas são isso que eu antigas. ia falar, o Sambódromo é antigo, teve que ser adaptado. Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Nas arquibancadas do Sambódromo, que não existe, por exemplo, a grande maioria delas não tem um elevador. Onde o cadeirante fica, ou a pessoa que tem problema de locomoção? No melhor lugar do Sambódromo, que é colado na pista. Então, hoje o cadeirante vai assistir um desfile de carnaval, ele fica no melhor lugar, que é lá embaixo, colado na pista, na passarela do desfile. Segurança, banheiros acessíveis, todos os lugares. Não existe barreira para esse pessoal. Tá. No caso, por exemplo, de estacionamento, também fica próximo da entrada do Sambódromo? O estacionamento não fica muito próximo, ele fica da mesma maneira que para as outras pessoas. O estacionamento no Sambódromo, existem estacionamentos próximos, que são particulares, e os estacionamentos do AMB, que ficam aproximadamente uns 300, 400 metros de distância. E agora, para pessoas que têm problema de locomoção, o serviço atende, pega essas pessoas dentro do estacionamento do AMB e leva até o Sambódromo, e também da estação Tietê do metrô. Então, a pessoa que tem esse problema, um cadeirante, por exemplo, ele pode ir ao Sambódromo, ele pega um metrô, vai e desce na estação Tietê, tem uma perua do atende que leva até o Sambódromo. Ou de dentro do estacionamento do AMB, que é um pouco mais longe, também leva direto ao Sambódromo. Ou seja, para esse público, está tudo bem. Próximo passo, inclusão das pessoas com deficiência auditiva e deficiência visual. Você estava falando da questão dos surdos lá no Sambódromo, você estava comentando comigo sobre a questão da história do surdo não conhecer muito bem a história, ou não entender muito bem o que é o carnaval. Exatamente. E vocês estão fazendo uma pesquisa com os surdos para saber o que pode ser melhorado para eles entenderem bem isso. O que nós fizemos esse ano foi um projeto em conjunto com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, apoiado pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Existia uma pendência de como incluir a pessoa com deficiência, a pessoa surda e com deficiência auditiva no carnaval. É uma grande incógnita. Ninguém sabe ao certo. Então, o que nós fizemos? Nós chamamos um grupo de surdos, montamos um grupo de aproximadamente 30 pessoas com surdez ou com deficiência auditiva e começamos a perguntar para eles o que eles achavam, o que era o carnaval. Para eles, o carnaval era uma coisa interessante e a maioria disseram que não se interessava porque era um evento muito auditivo, por mais que seja um evento muito visual, mas também é um evento extremamente auditivo. E a grande maioria deles, segundo o que eles nos disseram, não conheciam o carnaval, não entendem o que é o carnaval, não sabem o porquê da existência de uma escola de samba. Então, o que nós fizemos? Deixa eu fazer um parênteses. Fala. Você sabe que não é só os surdos, não, né? A grande maioria das pessoas, que o Brasil
o carnaval é Brasil, Brasil é carnaval. Exatamente. A grande maioria das pessoas não sabe que cada escola daquela conta uma história. Pois é. Conta uma história através do samba enredo, ele vai falando a história e os carros alegóricos vão representando parte dessas histórias. O povo brasileiro não sabe disso, não. Pois é, então essa comunidade dos surdos tinha essa dúvida de tentar entender o que era aquilo. Não é uma turma de pessoas fantasiadas... Pulando feito os loucos. Pulando feito louco. Então, o que nós fizemos com esse grupo? Nós apresentamos para ele o que é uma escola de samba, por que ela existe, o que é um samba enredo, que cada escola escolhe um tema diferente cada ano. E em cima desse tema pode ser um tema histórico, pode ser um personagem histórico, ou como teve no Rio de Janeiro agora, por exemplo, a Maria Bethânia, e essa escola vai contar essa história. É um teatro, teatro na avenida. É um teatro. E isso foi explicado para o surdo. E eles ficaram maravilhados. Ato contínuo, nós pegamos esses surdos e levamos para assistir alguns ensaios nas quadras das escolas e também lá no sambódromo. E eles ficaram completamente maravilhados, a ponto de chorarem. Muitos vieram às lágrimas. E uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, a pessoa surda, ela tem percepção do som, por exemplo, da bateria da escola de samba, ela percebe na caixa torácica. Ela percebe aquela vibração. E isso foi muito bem notado quando nós levamos. Nós levamos no Carnaval de São Paulo 4 dias de desfile. Na sexta, no sábado, no domingo e na sexta das campeãs. Levamos um grupo de aproximadamente 30, 40 pessoas cegas, divididas entre os 4 dias, com intérprete de Libras. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, através da sua central de Libras, filmou com tradução de Libras os 14 samba-enredos das escolas. E dentro do camarote, onde esse grupo ficou para assistir o carnaval, tinham 2 televisores, 2 telões, que ficavam passando, a partir do momento que entrava a escola de samba, era colocado o samba-enredo em Libras. Então eles acompanhavam a evolução da escola de samba. Vocês estão evoluindo e fazendo experiências a cada carnaval para melhorar mais. A ideia é exatamente isso, porque agora esse é um grupo de estudo. Não é simplesmente um pessoal foi se divertir. Esse é um grupo de estudo que agora vai preencher um formulário, um questionário, e nós vamos trabalhar durante o ano, que eles vão dizer de que forma a gente inclui. Perfeito. Isso é o perfeito. É você fazer um trabalho desenvolvido a partir da pesquisa feita com os deficientes. Isso é perfeito. Exatamente. E nós temos também um projeto já está pronto, que nós vamos atrás agora de financiamento, para fazer a audiodescrição no Sambódromo Paulistano. Nós estamos conversando com o Roberto Beleza, que é assessor da diretoria de projetos especiais da SPTURES, falando um pouquinho de carnaval. E logo depois do intervalo nós vamos falar sobre os outros grandes eventos da cidade de São Paulo. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Roberto Beleza, que é assessor da diretoria de projetos especiais da SPTURES. Nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito do carnaval da cidade de São Paulo, se teve uma estrutura suficiente para que todas as pessoas com deficiência tivessem uma participação efetiva, ativa e com muita alegria. Nós vamos fazer mais duas palavrinhas a respeito do carnaval e depois nós vamos para outros assuntos da cidade de São Paulo. A primeira delas, Roberto, é a seguinte: eu estive há pouco tempo atrás assistindo um show, um desses grandes centros de eventos aí particulares da cidade de São Paulo, e quando eu passei pela cabine de pagamento, eu avisei a menina que eu era deficiente. Ela falou assim para mim: liga o pisca-alerta. Eu liguei o pisca-alerta, imediatamente veio um segurança com uma lanterna, isso era já, o evento ia começar 9, 10 horas da noite, uma coisa assim, e ele foi acompanhando com uma lanterna, e eu com pisca-alerta, ele tirou uma corrente, entrei por um outro caminho, ele me levou até o estacionamento da pessoa com deficiência, perguntou se eu precisava de apoio. Que beleza. Só liguei o pisca-alerta e acompanhou. Então, eu estou comentando isso com você pelo seguinte: é tão importante quanto a acessibilidade do espaço, do físico, a acessibilidade atitudinal. Ou seja, o pessoal que trabalha, a equipe de apoio que trabalha, os seguranças que trabalham nesses grandes eventos de São Paulo, eles recebem treinamento para cada tipo de deficiência diferente? Nós estamos começando a fazer esse trabalho de orientação dessas pessoas. Nós temos muito problema porque a maioria dos serviços do setor público, eles são subcontratados. Então, são empresas que são licitadas e contratadas, e toda a informação é passada para essas empresas
para que elas cumpram as normas, em geral, que são válidas para qualquer tipo de evento. Não só normas de segurança, como o bombeiro determina, por exemplo, mas também a questão das normas de acessibilidade e as normas de relacionamento com o público. Então, esse é um trabalho bastante difícil, principalmente no setor público, que é muito diverso, o número de pessoas é bastante grande, mas está evoluindo bastante. O treinamento tem sido constante. O treinamento tem sido constante. Porque às vezes você tem um lugar super bem preparado, tem uma pessoa que te trata mal, você pega o carro, vira as costas e vai embora. Estraga tudo, não adianta nada você fazer uma grande acessibilidade, todos os equipamentos, banheiros, rampas, etc. e tal. Se tiver uma pessoa mal informada, mal intencionada, vai estragar tudo. Estraga. Estraga um trabalho de anos. Isso já aconteceu várias vezes, da gente ter essa frustração de se empenhar, de repente, naquela ponta que é do ser humano do relacionamento, a coisa quebra. Aí não, e essa ponta ela é muito tênue, né? Ela é um lugar assim, muito difícil de trabalhar, porque ali depende do humor do cara que está na ponta. Se ele não for bem treinado, se ele não trabalhar racionalmente, se ele for com a emoção, o perigo de estragar tudo é enorme. E em qualquer setor, em qualquer situação, o relacionamento humano é uma coisa bastante complexa. Então, em qualquer setor, seja com a pessoa com deficiência ou não, o atendimento de pessoa a pessoa é fundamental em qualquer ramo. No nosso caso, existem as particularidades que quanto mais a pessoa for atenciosa, como esse exemplo que você colocou, você se sentiu valorizado. É o que a gente gosta. Quando chega num lugar que você vê que tem um atendimento, não é seja diferenciado, mas um atendimento especial, uma coisa dedicada, que a pessoa sabe o que está fazendo, pedindo, quer saber se quer ajuda, se precisa de ajuda, a gente se sente bem valorizado. É bacana. Agora, Roberto, a segunda parte que eu ia falar sobre o carnaval, encerrando o assunto de carnaval, é o seguinte, o carnaval, a gente praticamente centraliza ele no sambódromo. Isso. Mas nós soubemos que tivemos na cidade de São Paulo um dos maiores carnavais de toda a história, né? Bombou a cidade de São Paulo, como se fala. Tivemos mais de 300 blocos, mais de 1,5 milhão de pessoas na rua acompanhando blocos de carnaval. A SP Tours tem alguma coisa a ver com isso? Acompanha? A SP Tours prestou, como em todos os eventos feitos pela Prefeitura de São Paulo, a SP Tours cuidou da infraestrutura dos locais que foram determinados pela Prefeitura, os blocos que foram cadastrados, pré-cadastrados e os roteiros que foram determinados. A SP Tours tratou de fazer toda a parte de infraestrutura, com montagem de gradis, com montagem de banheiros químicos, dentro daquilo que é possível fazer de um evento de rua. É um evento que ele é capitaneado totalmente pela Secretaria Municipal da Cultura e a SP Tours dá todo o apoio de infraestrutura na organização de infraestrutura do evento. Se há necessidade de um palco, por exemplo, nós montamos a questão do palco, com rampa, com tudo que há necessidade. Banheiros químicos, sempre existe a cota de banheiros químicos acessíveis. A gente sabe que o banheiro químico acessível não é lá grandes coisas, mas, enfim, são os modelos que tem disponível no mercado, mas existe essa possibilidade, com certeza. A gente quer sair do assunto, mas não dá. É tanta conversa, é tanta coisa para falar. Existe como, por exemplo, fazer um treinamento desses líderes de blocos com relação ao respeito, à inclusão, ou o chamamento da pessoa com deficiência para participar do bloco? Existe como pegar... temos 300 blocos em São Paulo cadastrados. Chama os líderes dos 300 blocos e faz um trabalho durante o ano para falar, por que você não leva o cadeirante para o seu bloco? Você não leva o surdo para o seu bloco? Tem condição, você pode fazer isso, dá para acompanhar. Existe como treinar esse pessoal? Existe, tenho a menor dúvida que tem como treinar, acho que é uma evolução. O Carnaval de Rua de São Paulo está engatinhando, mas ele deu uma engatinhada, ele deu 2 engatinhadas e já saiu correndo, e já está dando pulos. Então foi uma surpresa para todo mundo, esse ano já muito melhor organizado, ainda com alguns problemas, mas bem melhor organizado, em termos de roteiro, em termos de cadastramento dos blocos. E é uma questão agora da gente treinar esse pessoal, não só para receber a pessoa com deficiência, mas como um treinamento, inclusive, com relação à conduta, essa questão do lixo, que ainda fica muito na rua, mas eu acho importantíssima essa tua colocação dos líderes dos blocos trazerem a pessoa com deficiência, que nada melhor... Então fica a sugestão. Aquela pessoa que está ali no seu bairro, na porta de casa, ela abre a porta de casa, ela sai para a rua, já está se divertindo. Eu não sei quem iria ficar encarregado disso, seria a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ou talvez, mas de repente fazer palestra para todos os grupos, fazendo com que eles sejam inclusivos. Eu vou te dar um exemplo de um dos eventos que a Diretoria de Projetos Especiais da SP Tours começou a desenvolver no ano passado, visando melhorar e diminuir a questão da violência
e do abuso sexual nos famosos rolezinhos, aqueles problemas antigos que tiveram de invasão aos shoppings, a diretoria de projetos especiais resolveu organizar esses rolezinhos. A Espessura está organizando agora rolezinhos a cada final de semana na periferia de São Paulo, levando exatamente essa diversão. E nesses rolezinhos existe a preocupação também de estar o local que seja sempre feito ou num lugar fechado ou na rua, sempre lembrando a questão da acessibilidade. E é importante disso exatamente... Posso participar? Lógico. Estou doido para participar de um rolezinho. E a questão de orientação... Querendo ir. E ter orientação para a população de evitar a questão da violência, a questão do abuso sexual das meninas, que acontece muito. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. E, inclusive, para esse ano agora de 2016, nós vamos convidar para um dos rolezinhos o Billy Saga. Nosso amigo Billy Saga, que é rapper, que faz um trabalho maravilhoso nessa questão também, além de ser um artista. O Billy já é papai, não? O Billy, acho que vai ser papai, já é papai, né? Já deve ser. O Billy é um rapper cadeirante, amigo nosso de muitos anos, um talento. E nós vamos trazer o Billy agora, não só a acessibilidade do público, mas a acessibilidade também, incluindo a pessoa com deficiência, para quem vai e para quem faz o rolezinho. Só para falar do Billy, o Billy é um grande batalhador pela questão da pessoa com deficiência na cidade de São Paulo também. Ele é fundador do movimento Superação. Isso. É isso? É isso. Então vamos lá. Partindo para outro grande evento na cidade de São Paulo, porque São Paulo hoje é uma cidade de eventos. Totalmente. Sambódromo, autódromo. Autódromo. Fórmula 1, mas é o principal evento do autódromo, mas Isso. nós temos eventos no autódromo durante o ano inteiro. Temos lá arrancadão, pancadão, tem corrida de rock, dragster, tem tudo lá, né? Tem show de rock. Tem tudo, tem tudo. Shows... Como é que está a acessibilidade no autódromo? Olha, a acessibilidade no autódromo, da mesma forma como nós chegamos no Sambódromo de São Paulo, hoje a pessoa, vamos falar de Fórmula 1, que é o maior evento que tem no autódromo de Interlagos, e é o que traz mais gente, um volume imenso de gente. Hoje, como não acontecia no passado, e hoje acontece, de anos para cá, a pessoa com... Veja bem que não estamos aqui defendendo, trabalhando em causa própria, legislando em causa própria. A questão do cadeirante é o que tem o maior problema para chegar em algum lugar. É o maior problema de mobilidade. Então, quando um cadeirante chega em algum lugar, qualquer pessoa chega. Então, hoje, o autódromo de Às vezes não chega com a qualidade que deveria chegar, mas chega. Mas chega. O cadeirante ele seria assim, a bandeira. Ele chegou o resto. E chega o resto. Então, o trabalho começa da questão da barreira arquitetônica. Nós derrubamos todas as barreiras arquitetônicas do autódromo de Interlagos, que antigamente a pessoa com deficiência, no caso, um cadeirante, só podia ficar num setor do autódromo de Interlagos, que tem 8 ou 9 setores diferentes para uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, que além das arquibancadas fixas, tem as montadas, as tubulares. Então, antigamente, a pessoa era obrigada a ficar num lugar confinado, não podia levar amigo, era só um acompanhante. Hoje, já de anos para cá, a pessoa que quer assistir a um evento no Autódromo de Interlagos, notadamente a Fórmula 1, ela pode comprar o seu ingresso em qualquer setor, do mais caro ao mais barato, ela tem acessibilidade para onde ela quer chegar, tem banheiro acessível de qualidade. Já no setor A do autódromo, que é o que eu chamo que é o setor mais bacana, que é o setor de arquibancadas fixas, nós fizemos vários nichos na arquibancada cobertos com a poltrona, cadeira, pau acompanhante, em 3 lugares dessa arquibancada, com banheiros físicos, não são banheiros químicos, banheiros mesmo instalados. Então, e mesmo nas arquibancadas tubulares, que é o pior, que é o mais complicado, já também tem lugar para o cadeirante. O que acontece nesses grandes eventos? A pessoa fica sentada no seu lugar e fica todo mundo na frente, na grade. Eu ia falar isso, de pé. Aí o cadeirante não enxerga nada, porque não tem como dizer ele ficar de pé. Exatamente. Quantas vezes eu fiquei pendurado na cadeira aqui, tentando levantar o corpo para ver, e um monte de gente na minha frente. Exatamente. A nossa preocupação foi essa, foi de evitar que onde fique o cadeirante ou a pessoa com mobilidade reduzida, tenha algum problema de alguém ficar de pé. Isso não acontece mais. Então, para qualquer evento hoje, as novas arquibancadas, inclusive o Autódromo de Interlagos acabou de sofrer uma grande reforma. Estacionamento também. Estacionamento também. E eu tive lá recentemente, o estacionamento é próximo da entrada. É próximo. Fui lá e sofreu uma grande reforma. Agora, eu vou atrás ver, viu? Quando eu faço perguntas, se você mentir aqui, eu... O Roberto confere, eu sei que ele é exigente, ele vai atrás. Ô, Roberto, outra coisa. O Anhembi é muito mais antigo do que o Sambódromo. 40 anos.
Como é que é feito o trabalho de acessibilidade lá dentro? Apesar dele ser plano, mas tem muitas outras coisas que precisa fazer, banheiros e tudo mais. Isso tudo já está contemplado? Olha, o Parque Anhembi é um lugar que hoje me orgulha bastante, porque o Parque Anhembi ele é dividido em 3 setores. Ele tem o grande pavilhão de exposições, que é aquele quadradão onde tem as grandes feiras, como o Salão do Automóvel, que é o grande pavilhão de exposições. Ele tem o Palácio das Convenções, onde tem as grandes convenções e shows, onde tem o grande auditório Celso Furtado, que tinha os grandes shows antigamente, Roberto Carlos, Elis Regina, onde acontecem os eventos de congressos e feiras. Em 2012, nós conseguimos o selo de acessibilidade da Prefeitura de São Paulo para o Palácio das Convenções. Ou seja, o Palácio das Convenções hoje ele é 100% acessível. Roberto, nós estamos terminando o programa, vamos fazer um bate rápido aqui Vamos agora. lá. Fora as feiras que acontecem no Anhembi, que são quase 40 feiras por ano, certo? Que deve estar por aí, né? Eu É um por que sim. semana. Então, hoje a gente pode falar que a grande maioria das feiras da cidade de São Paulo tem acessibilidade. Tem outros centros de feiras em São Paulo. Vocês também inspecionam isso, apesar de serem particulares? Não, inspecionar particularmente não, porque nós não temos ingerência. O que acontece é a própria Prefeitura de São Paulo, não a SMPE, não a SP Tours. A Prefeitura de São Paulo, sim, ela fiscaliza através dos seus órgãos competentes, ela fiscaliza todos os eventos. Agora, recentemente, o Centro de Exposições do Imigrantes foi privatizado lá na rodovia dos Imigrantes. Está sofrendo uma grande reforma e estão fazendo Ela pode não dar o alvará de funcionamento. Ela não dá o alvará de funcionamento, isso é óbvio. Agora, eu posso dizer para você com segurança que hoje os grandes centros de exposição de eventos em São Paulo estão com um nível de acessibilidade bastante grande. Coisa que antigamente, quando nós começamos a militar, Roberto, há 10 anos atrás, você um pouquinho mais, não vou dizer quanto, mas você se lembra como era a coisa, melhorou muito. Para encerrar, a cidade de São Paulo hoje a gente pode chegar e falar para os nossos amigos que são pessoas com deficiência de casa que ele não tem motivo para não sair de casa. Ele pode ir a qualquer lugar hoje que ele tenha, no mínimo, ele tem um pouco de acessibilidade. No mínimo. Tem. Dos grandes eventos, principalmente esse, Sambódromo, Anhembi, Autódromo, quase 100% de acessibilidade. As grandes casas de espetáculo. Mas nós vamos lá. São Paulo ainda não é digamos assim, um ícone, uma vitrine de acessibilidade em relação ao mundo. Com certeza. Temos cidades fora, principalmente na Europa, Barcelona, Unidos, Munique, que têm acessibilidade quase que total. Nenhuma tem 100%. Não, nenhuma. Qual é o nosso grande sonho aqui em São Paulo hoje, você que acompanha esse tipo de assunto? O nosso grande sonho de São Paulo hoje é resolver o problema das calçadas. São Paulo, para você ter uma ideia, Roberto, tem mais de 33 mil quilômetros de calçada. Imagino que são cada pedacinho com um dono. Cada pedacinho com um dono. A recém-editada Lei Brasileira da Inclusão, que entrou agora em vigor em 1º de janeiro, ela determina que a calçada passou a ser responsabilidade do poder público. Eu acredito numa solução compartilhada do poder público com o particular. A questão da calçada é o pior problema, não só da cidade de São Paulo, mas de todas as cidades do Brasil e de muitas do mundo. O problema das calçadas hoje em São Paulo tem uma coxa de retalhos. Então, resolvendo o problema das calçadas, a gente caminha muito. Hoje, quase 90% da nossa frota de quase 15 mil ônibus em São Paulo já está acessível. Estamos perto dos 100%. Começamos lá em 2005. Começamos em 2005. E a questão do metrô também, todas as estações do metrô têm acessibilidade. Então, com relação ao município, à cidade de São Paulo, e isso eu escuto de pessoas que vêm de fora, até do Rio de Janeiro, que vêm para São Paulo e falam, isso aqui é o paraíso do cadeirante, perto do que tem nas outras cidades. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da SP Tours na cidade de São Paulo, que é São Paulo Turismo, você pode entrar no portal deles, né? www.sptours.com www.sptours.com. Ok? Você, meu amigo, minha amiga de casa, não pode mais ficar reclamando, dizendo que não dá para ir para lá ou para cá. Empecilhos a gente encontra em qualquer lugar. Pedra no caminho a gente se vai encontrar ao longo da vida. Se nós não tivermos coragem de ultrapassar esses pequenos empecilhos e ir lá se divertir, nunca seremos felizes. Nós conversamos com o Roberto Beleza, que é assessor da Diretoria de Projetos Especiais da SP Tours, ao qual agradeço bastante ter vindo aqui e o trabalho que você desenvolve. Roberto, eu te agradeço bastante pela oportunidade, agradeço a atenção e dos telespectadores da TV Câmara
e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, porque o nosso trabalho é a inclusão da pessoa com deficiência, e a gente está aqui para isso. Obrigado, Roberto. Obrigado a você. E a você de casa, eu agradeço por ter nos acompanhado e nós esperamos você na próxima semana. Um grande abraço.